Bom, pessoal, uma boa tarde. Queria começar agradecendo a presença de todos os participantes, começando esse webinar já com mais de 50 participantes, o que é mérito, sem dúvida, dos palestrantes que aqui se apresentam. Nesse webinar de hoje, nós vamos tratar de um tema que é naturalmente polêmico já há muitos e muitos anos aqui no Brasil, que é o ICMS na indústria de óleo e gás, mais especificamente focando mais ainda na importação dos bens utilizados para utilização nas atividades de óleo e gás. Teremos como palestrantes o Maurício Terciotti, que é sócio do Terciotti Andrade Gomes Donato Advogados, professor da pós-graduação em Direito Aduaneiro da AVM Faculdades Integradas, e uma figurinha muito conhecida no mundo tributário. Tenho proximidade com o Maurício já há 20 anos. Isso justifica alguns dos nossos cabelinhos brancos, né, Maurício? Além do Maurício, está aqui o Marcelo Ribeiro, que é gerente tributário da SDM Offshore. O Marcelo é contador e pós-graduado em auditoria. Vai poder transmitir para a gente uma visão mais prática dos assuntos que a gente vai debater, vai discutir. E temos também o João Paulo. O João Paulo, ele é sócio do escritório Nogueira e Bragança Advogados, é mestre em Finanças Públicas, Tributação e Desenvolvimento pelo UERJ, é procurador da PGE do Rio de Janeiro, é representante da Fazenda junto ao Conselho de Contribuintes do Estado e autor do livro Ativismo Judicial no Sistema Tributário Nacional. Eu queria, antes de dar a palavra ao Maurício, que vai ser o nosso primeiro palestrante, apenas fazer uma introdução rápida, puxando talvez um pouco para o meu lado, que também sou de empresa, até para me apresentar. Bom, meu nome é Marina Marangoni, eu vou mediar esse webinar. Eu sou gerente do contencioso tributário da Shell Brasil Petróleo, tenho doutorado em Direito Público em Madrid, na Espanha. Eu queria fazer uma introdução, talvez para trazer a reflexão dos participantes desse webinar sobre alguns pré-conceitos, alguns mitos que pairam no ar, dentre os quais a gente pode elencar principalmente dois. O primeiro é de que a indústria de petróleo e gás, ela, talvez por alguns, ela ainda é percebida como um certo vilão, né? Seja pelo risco envolvido nas suas atividades, ou seja porque há quem sustente que a indústria de petróleo e gás poderia pagar mais tributos, ou ela performaria uma atividade que por si só seria, faria com que ela pudesse ser percebida como um vilão. Eu queria trazer esse dogma, enfim, esse mito, a reflexão dos aqui participantes, porque a indústria de óleo e gás, ela, hoje em dia, ela vem sendo cada vez mais conhecida como uma indústria de energia, né? São empresas de energia. E energia está, hoje em dia, basicamente em tudo que a gente faz e executa na nossa vida. Na realidade, a gente não poderia nem estar aqui hoje nesse webinar se não fosse pela energia que chega às nossas casas, que nos possibilita estarmos em contato aqui entre nós. Então, a energia, de fato, ela é muito essencial.
para todos nós. E a gente tem vivido na indústria do petróleo do petróleo e gás, cada vez mais uma discussão muito forte a respeito de uma transição energética, de cada vez mais, de fato, caminharmos para energias renováveis, para uma energia mais limpa. Mas isso demora muito tempo. São necessários muitos investimentos, um trabalho muito árduo para se chegar até lá. E até lá, até que se chegue, até que se alcance essa transição energética que é almejada por todos nós, a indústria de óleo e gás, ela ainda vai continuar durante algumas décadas a performar um papel muito importante nas nossas vidas. Então, esse é o primeiro mito que eu queria, talvez, colocar a reflexão dos que aqui participam. E o segundo mito é em torno da concessão de incentivos fiscais, que também vai ser tão debatida pelos palestrantes. Existe um mito em torno de que incentivo fiscal, por si só, seria um grande vilão também. Ele contribuiria para uma redução de receitas públicas. Será? Será que isso é verdade? Será que incentivos fiscais como o Repetro não conseguem, ao contrário, aumentar as receitas públicas, seja mediante a geração de empregos, a atração de um nicho industrial para o nosso país, para os estados, quando a gente fala mais especificamente do Repetro estadual. Será que, de fato, o incentivo fiscal é tão ruim como alguns percebem? Né? Então, eram duas questões que eu queria realmente colocar para reflexão dos que aqui participam antes do início desse webinar, para a gente já entrar no webinar um pouquinho com a cabeça aberta a esse debate, ok? Bom, dito isso, agradeço imensamente o convite do Grupo de Estudos de Tributação Internacional, GET, a quem eu parabenizo pela organização desse evento, e dou desde logo a palavra ao Maurício Terciotti para iniciar a sua palestra. Bom, vamos lá. Obrigado, Marina. Também queria agradecer aí o convite do GET para estar aqui hoje com vocês. Antes de entrar na parte da palestra aqui que me coube, eu vou fazer uma introdução geral do Repetro SPED e do Repetro Industrialização. Vou falar um pouco do ICMS. Depois o Marcelo e o João eles vão entrar em alguns detalhes mais específicos das questões relacionadas ao ICMS, para que nós possamos discutir. Mas antes de começar a palestra aqui, eu vou fazer um share screen com vocês aqui, para nós irmos acompanhando também por escrito, que fica mais fácil quando estamos falando de alguns assuntos muito técnicos. Mas eu queria falar algumas coisas sobre esses dois pontos que a Marina falou. Primeiro, da importância da indústria de óleo e gás, né? Que tem que sim ser vista como indústria de energia. A energia, ela como um todo, é fundamental para a economia. Sem a energia, praticamente nada funciona. E mais do que isso, quando a gente analisa especificamente a situação do estado do Rio de Janeiro, 1/3 do PIB do Rio de Janeiro está relacionado com operações de óleo e gás. Então, pode ser que para outros estados a operação de óleo e gás não seja tão relevante do ponto de vista financeiro, mas para o Rio de Janeiro, quando a gente fala que 1/3 da nossa arrecadação decorre de operações diretas e indiretas de óleo e gás, então a gente pode dizer até que talvez o óleo e gás seja a principal indústria do Rio de Janeiro. Então, é um setor que merece toda a atenção. E como um todo, é um setor bastante desonerado do ponto de vista tributário. E aí, corroborando o que a Marina comentou, de que não necessariamente benefício fiscal é um aspecto negativo, a gente vê a representatividade da arrecadação que gera para o estado do Rio de Janeiro. Então, se mesmo tendo toda a desoneração, nós representamos 1/3, assim, se nós aumentássemos a tributação, como inclusive se tentou num projeto de lei aumentar
não incorporar o convênio 3, tiveram algumas emendas que queriam colocar uma tributação de 18%, aí nós teríamos que falar um pouquinho da curva de Laffer, né? Que quando, em um determinado momento que você atinge uma tributação, o que acontece, na verdade, não é aumentar a arrecadação, e sim cair a arrecadação. Nessas 2 semanas aí angustiantes que nós tivemos para o setor de óleo e gás, enquanto o projeto de lei estava sendo analisado pela Alerj, nós tivemos aqui diversas consultas de diversas empresas analisando a possibilidade, se a lei fosse aprovada com uma alíquota de ICMS nas operações de óleo e gás de 18%, de se mudarem do Rio de Janeiro. Ainda que nós tenhamos grande parte das operações aqui no Rio de Janeiro, a maior parte da operação de óleo e gás é aqui na Bacia de Campos ainda, então, mas o fato de as empresas se mudarem para outros estados, como Espírito Santo, que fica muito próximo, ou eventualmente até outros estados, poderia acabar acarretando uma redução da carga tributária. Então, embora os deputados estivessem pensando em aumentar a arrecadação, talvez o que eles acabassem fazendo seria perder novas indústrias, diminuir a competitividade do estado do Rio de Janeiro, e com isso nós perdemos ainda mais indústria. Nós já tivemos um êxodo grande de empresas para São Paulo, até por conta de toda a logística de fornecedores que São Paulo tem, que infelizmente aqui no Rio de Janeiro nós não temos. O que nos resta é o óleo e gás aqui no Rio de Janeiro. Se nós passarmos a desincentivar isso e aumentar a tributação, o que vai acontecer é nós também perdermos uma parte das empresas que aqui ainda estão. Tá? Então, eu vou entrar na palestra agora, eu vou fazer um share screen aqui com todo mundo. Vocês confirmem se estão conseguindo visualizar, por favor. A gente vai tratar hoje aqui do ICMS na indústria de óleo e gás. Para nivelar todo mundo em termos de conhecimento do setor, eu vou fazer alguns comentários iniciais sobre a indústria do óleo e gás como um todo, depois sobre o antigo Repetro e as situações do ICMS que nós já passamos, para falar da legislação atual e depois entrarmos nos detalhes. A indústria de óleo e gás ela é dividida resumidamente em upstream e downstream. Mais recentemente, passaram-se a criar uma cadeia intermediária aí, que seria o midstream, mas existe alguma divergência aí se o midstream estaria no downstream ou não. Tá? Mas o fato é que nós temos esses 3 pontos. A parte de upstream, que é onde nós temos o maior nível de investimento e o maior nível de desoneração, até porque exploração de petróleo é uma coisa cara e é uma coisa incerta, ou seja, tem riscos muito grandes envolvidos se vai haver ou não descoberta de óleo em um determinado bloco que esteja sendo analisado. Então, esse é o primeiro ponto. Midstream e downstream, a questão é mais referente à logística propriamente dita, então os níveis de investimento são mais baixos. Tá? Aqui tem um chartzinho, e esse chart já é famoso, eu já vi esse chart em várias palestras, eu fiz questão de citar a origem aqui de onde nós o tiramos, mas nós temos a parte de upstream, que é a parte de produção e desenvolvimento dos blocos, a extração do óleo, depois isso passa para a parte de processamento, que é uma espécie de limpeza do óleo, depois a parte do transporte até nós chegarmos na refinaria. Na refinaria, nós temos 2 situações. Ou a refinaria vende para uma indústria petroquímica, que vai transformar as matérias do óleo em outros bens, ou, em algumas situações, a refinaria vende direto para o consumidor final, como é o caso, por exemplo, tem um aviãozinho ali, a refinaria vende direto para a empresa aérea. Tá? E aí, quando surgiu as operações aí de óleo e gás, que veio a lei do petróleo lá em 1999, nós precisávamos estimular essa operação. E foram exatamente esses benefícios fiscais que nós tivemos com o Repetro, com a desoneração da cadeia, que permitiu o mercado de óleo e gás no Brasil evoluir tanto. Porque quando nós analisamos os grandes investidores do setor, né, que são as grandes operadoras,
O que nós temos, na verdade, é escolha de países nos quais elas vão alocar os seus investimentos. Então, eles têm Mar do Norte, eles têm os Estados Unidos, eles têm Emirados Árabes, que eles podem acabar investindo também. Então, a criação do Repetro e a desoneração da cadeia aqui no Brasil foi uma coisa muito importante para que esses investidores estrangeiros acabassem investindo no Brasil. Isso foi um ponto muito importante. A Petrobras também teve uma parcela, sem dúvida, representativa na evolução. A Petrobras ela teve uma evolução muito relevante nas operações de óleo e gás. E isso também condiz com o marco do Repetro. Foi a partir de 99, com a lei do petróleo e com as instituições iniciais do Repetro, que nós passamos a ter um desenvolvimento relevante para nós alcançarmos aí a autossuficiência em petróleo. E aí a gente fala do Repetro. Daquele Repetro inicial que surgiu lá em 99, nós tínhamos uma importação via drawback, com suspensão dos tributos federais, com uma exportação ficta, e posteriormente nós tínhamos uma admissão temporária daqueles bens que tivessem sido construídos. Tá? Necessária relação contratual entre o fabricante nacional e o adquirente estrangeiro. De certa forma, nós temos ainda alguns itens desses na regulamentação atual. Tá? E aí a gente entra já na parte do ICMS. O que eu diria é que nossa indústria de óleo e gás, desde 99 para cá, nós tivemos duas grandes discussões com relação a isso, tá? Do ponto de vista tributário. A primeira delas são relacionadas a burocracias e multas aplicadas pela Receita Federal. Tá? Nós tínhamos uma burocracia muito grande com relação à concessão dos regimes e, consequentemente, uma formalidade muito grande na análise dos requisitos. Isso acabava importando numa quantidade muito grande de multas lavradas pela Receita Federal contra os contribuintes. E contribuintes aqui, leia-se principalmente os prestadores de serviço, que eram os que ficavam responsáveis pela habilitação ao Repetro. As operadoras propriamente, que são as empresas que geralmente oferem o benefício da desoneração, elas não figuravam tanto assim como habilitadas. Então, a quantidade de multas por questões formais contra elas era menor. O segundo grande ponto era exatamente o ICMS. E com relação ao ICMS, nós tivemos algumas indas e vindas. Eu entendo o Estado do Rio de Janeiro se sentir prejudicado, porque o índice de arrecadação na tributação direta leia-se, de incidência de ICMS nas operações, em linhas gerais, era muito pequena. Tá? Por quê? Porque grande parte das operações eram feitas através de admissão temporária. Então, quando nós temos admissão temporária, nós não temos a circulação da mercadoria, ou seja, transferência da propriedade do bem, e isso afastava a possibilidade do Estado do Rio de Janeiro cobrar o ICMS. E, paralelamente a isso, nós ainda tivemos a perda relevante para o Estado do Rio de Janeiro da divisão dos royalties do petróleo com os outros estados. Então, o Estado do Rio de Janeiro ele vinha constantemente tentando equilibrar essa balança. E aí teve primeiro o convênio 58 no CONFAS, que estabelecia isenção do ICMS nas importações sob o amparo do regime de admissão temporária, que, na minha concepção, isso sequer fazia sentido, porque quando a gente está falando de admissão temporária, não tem ocorrência do fato gerador do ICMS. Então, nesse aspecto, o convênio ele sequer era necessário, na minha opinião. Com relação aos tributos federais, só haveria incidência do ICMS se houvesse pagamento proporcional dos tributos federais. E quando a gente está falando de admissão temporária no âmbito federal, nós temos duas situações. Nós temos a admissão temporária vinculada ao Repetro, que é com suspensão total dos tributos, e nós temos a admissão temporária para utilização econômica. E nessa segunda alternativa, você tem um recolhimento proporcional dos tributos federais, porque é como se fosse uma importação temporária, né? E a legislação federal ela permite a cobrança dessa forma.
No âmbito estadual, por uma questão técnica, jurídica, como o ICMS ele incide apenas sobre circulação de mercadoria, quando você faz a importação através de admissão temporária, o contrato que regula isso geralmente é uma locação ou um afretamento. Então, a gente não tem uma venda propriamente. Isso afastava a possibilidade da incidência do ICMS, inclusive na admissão temporária para utilização econômica. Tá? E aí, o Estado do Rio de Janeiro, incomodado com essa situação, acabou editando a Lei Valentim, que procurava tributar diversas operações de óleo e gás. Não vou perder muito tempo aqui, porque essa lei ela já acabou sendo considerada inconstitucional, mas fica apenas o histórico para nós entendermos a insatisfação do Rio de Janeiro com relação à operação. E aí, com a inconstitucionalidade da Lei Valentim, veio então o convênio com o FAI 112, que permitia ao Estado do Rio de Janeiro revogar os benefícios do convênio 58. Acontece, com exceção dos bens aplicados na produção, refino e processamento de petróleo e gás natural. Gás natural, lá atrás, não tinha uma tanta importância. Nos últimos anos, agora, que o gás natural passou a ter uma representatividade maior e, inclusive, é tido aí como o grande ponto aí que as empresas estão passando a explorar. Então, mas como nós já falamos que o que o convênio dava era uma isenção de um fato gerador que não ocorria, não fazia sentido sequer a revogação dessa isenção. Tá? E aí veio o convênio 130 de 2007 e ele fez uma divisão em fases de produção, exploração e exploração mais produção. E ele colocava uma alíquota nas importações de 3% sem crédito e 7,5% com crédito. Nas empresas que eu já tive contato lá atrás, logo que surgiu o convênio, lá em 2007 até 2009, mais ou menos, era, de certa forma, um pouco bagunçado. Quase todas as empresas tributavam pelo 3%, mas muitas delas não apresentavam o formulário de opção, porque você tinha que optar se você ia querer o 3% ou 7,5%. E aí tinha empresa que tinha apresentado 7,5% e tributava com 3%, teve empresa que apresentou com 3% e tributava com 7,5%, mas preponderantemente as empresas acabaram tributando pelo 3% nessa fase de produção. Tá? E esse convênio ele permaneceu em vigor durante muito tempo. Determinados setores de óleo e gás, como é o setor de navegação, historicamente não questionavam esse ICMS. Muitas empresas de navegação, quando traziam as embarcações para cá, recolhiam o ICMS. Tá? E recolhiam o ICMS por um motivo especial, que, na verdade, elas repassavam isso para as operadoras. Então, elas colocavam isso lá no demonstrativo de preço e repassavam esse custo para as operadoras. As operadoras, durante muito tempo, aceitaram esse custo. Até um determinado momento que as operadoras falaram, olha, a admissão temporária não tem ICMS, não faz sentido que você inclua esse custo do ICMS. Foi quando as empresas passaram a questionar a incidência do ICMS judicialmente. E aí teve uma enxurrada aí de ações judiciais pedindo para afastar a incidência do ICMS e, além disso, tentar recuperar o passado. Quando a gente fala de recuperação desse ICMS do passado, surge uma questão contratual, que vai ser uma discussão entre as tomadoras de serviço e as operadoras com relação ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, para saber qual empresa vai realmente ter o direito a esse benefício econômico. Tá? Quem tem legitimidade para iniciar as ações são as prestadoras de serviço, mas algumas operadoras entendem ter direito de recuperar esses valores. Tá? O Rio de Janeiro internalizou o convênio 130 e ele ficou em vigor durante bastante tempo. E aí a gente vai entrar agora no Repetro-SPED e no Repetro-Industrialização. Eles são regimes autônomos, mas eles têm alguma vinculação. Tá? E eu faço questão de especificar que eles são autônomos, principalmente o Repetro-SPED, ele tem a sua autonomia própria, ele funciona sem o Repetro-Industrialização. Por outro lado, o Repetro-Industrialização,
ele, para funcionar, ele depende de que alguns participantes da cadeia estejam no repetro-SPED. Então, o que eu diria é que o repetro-industrialização, ele imediatamente, ele até funciona com o repetro normal também, mas como a tendência é o repetro normal acabar em breve, eu não lembro a data certinha, mas assim, em breve vai acabar, só vai ser possível o repetro-SPED. Então, eles vão estar diretamente vinculados dali para frente. O que é o repetro-SPED? O repetro-SPED, na verdade, é o mesmo repetro que nós tínhamos, com algumas mudanças, mas nós tivemos uma mudança muito relevante com relação ao repetro-SPED. E aí a mudança relevante é a possibilidade de importação definitiva, sem que nós tenhamos toda a carga tributária que incidiria numa operação de importação normal, sem que seja pelo repetro-SPED. Então, em linhas gerais, esses são os dois pontos do repetro-SPED que a gente precisa analisar. Tem algumas condições, e aí a condição mais polêmica que o João vai tratar depois. Para você aderir ao repetro-SPED, você pode fazer tudo do âmbito federal. Mas no âmbito estadual, a legislação trouxe um ponto que é relacionado com a desistência das ações anteriores que pleiteavam a não incidência do ICMS na admissão temporária e a recuperação do ICMS que foram pagos aí durante vários anos no passado. Tá? O convênio 3 ele foi internalizado aqui no Rio de Janeiro, inicialmente para tratar do repetro-SPED. Surgiu uma discussão se esse convênio 3, na sua redação original, ele já dava amparo para habilitação no repetro-industrialização também ou não. Tá? Existem entendimentos para os dois lados, no sentido de que não haveria necessidade do convênio 220, tá? Para o repetro-industrialização, mas não é uma questão pacífica. Mas o fato é que depois do convênio 220, e aí ficou mais claro, tiveram algumas alterações no convênio 3 para permitir também a utilização do repetro-industrialização para fins estaduais. E aí nós tivemos a internalização do convênio 3 com alíquota de 3% pela Lei Estadual 8.890, que foi regulamentada agora. E aí teve um ponto que, antes até de apresentar os dois últimos slides que tratam do fluxograma das operações, que antes de começar a live, teve uma pessoa que havia se registrado na live que me ligou e falou assim: Maurício, essas mudanças todas, elas são boas ou ruins para a indústria nacional, né? E aí, antes de nós começarmos aqui, nós tivemos algumas discussões prévias, aqui os palestrantes, a mediadora, e, assim, em linhas gerais, nós concordamos, me corrijam se eu estiver enganado, tá, gente? Cada um na sua hora depois, mas que foi positivo para a indústria nacional, sim. E foi positivo para a indústria nacional por qual motivo? Primeiro, nós tivemos uma distinção na legislação atual entre bens permanentes e bens temporários. Tá? Os bens permanentes, eles necessariamente vão ter que ser importados de forma definitiva. Então, se eles vão ter que ser importados de forma definitiva, a gente vai ter um estímulo à melhoria dos ativos que nós temos no Brasil. Esse era um pleito muito grande que a indústria como um todo tinha, de que nós precisávamos ter uma indústria mais robusta no Brasil. Porque, na verdade, a maior parte dos ativos que estavam operando estrangeiras que estavam aqui apenas temporariamente. Mesmo aqueles casos que tinham permanência praticamente definitiva, a permanência era tratada como se temporária fosse. Então, esses novos regimes foram muito positivos para regulamentar e parar de fingir que nós não tínhamos bens aqui no Brasil que ficariam de forma definitiva. Nas discussões preliminares aqui entre os palestrantes, nós chegamos à conclusão é de que esses novos regimes vieram para acabar com as gambiarras que nós tínhamos nos regimes anteriores.
Então, e assim, além disso, já entrando no segundo ponto, quando nós vemos o repetro-industrialização como um todo, que nós temos o fabricante habilitado, nós temos o fabricante intermediário, toda a cadeia produtiva ela vai ser desonerada. Então, quando nós comparamos na situação anterior que nós tínhamos, que praticamente tudo vinha por admissão temporária, então a indústria nacional ficava muito comprometida porque vinha tudo de fora, sem pagamento praticamente de nenhum tributo, principalmente de ICMS. Agora, não, agora a gente vai ter a desoneração de toda a cadeia, desde o fornecedor nacional, passando pelo fabricante intermediário habilitado, por fim, o fabricante habilitado, que vai fornecer para as concessionárias. Isso em si é um estímulo para a indústria nacional. Nós diminuirmos a tributação como um todo da nossa cadeia vai ser algo muito positivo. E nós temos aqui, nessa parte final aqui do fabricante habilitado em diante, nós temos duas situações. O fabricante habilitado, ele pode, falando de bens permanentes, vender o produto para fora e, posteriormente, o adquirente lá de fora vende para a concessionária e vai ter que ser venda, não vai poder ser admissão temporária. Esse aí é o grande ganho que nós tivemos, com uma alíquota de 3%, ou o fabricante habilitado local vende com os mesmos 3% para a concessionária. Nos bens temporários, esse a gente ainda não conseguiu equalizar com a operação local. Sempre que a gente estiver falando de bens temporários, em que seja possível ainda a utilização da admissão temporária na importação, fica difícil você comparar a admissão temporária que tem a isenção, não é bem isenção, é não ocorrência do fato gerador do ICMS, com uma venda local que acarretaria a venda do ICMS. Mas ainda assim, quando nós verificamos a situação do slide anterior dos bens permanentes, nós já melhoramos bastante a situação das indústrias do mercado local. Marina, esses são os pontos gerais que eu queria colocar. E aí tem alguns pontos de atenção. O primeiro que é uma discussão antiga já, mas que ela continua atual, que é a responsabilidade pelo recolhimento do ICMS. É sempre a discussão de quem é o efetivo adquirente da mercadoria, quem é o adquirente final. Eu fizer uma simples importação por um porto seco lá em Tocantins e trouxer o bem para operar aqui no Rio de Janeiro. O ICMS vai ser devido lá para Tocantins ou vai ser devido aqui para o Rio de Janeiro? Esse é um ponto que a gente ainda precisa analisar. O imposto devido ao Rio de Janeiro, sempre que ocorrer em seu território a utilização econômica do bem. O problema é que nós já temos, na verdade, autos de infração lavrados pelo Estado nos dois sentidos. Bens que entraram pelo Rio de Janeiro e foram ser utilizados em outro estado, como a nota fiscal foi pelo estabelecimento do Rio de Janeiro, o Estado do Rio de Janeiro acabou cobrando o imposto. Em situações inversas, embora o bem tenha sido importado lá por Tocantins, com o CNPJ da empresa de Tocantins, depois remetido para cá, o Estado do Rio de Janeiro também cobrou o ICMS. Então, essa parte dessa guerra fiscal entre os estados, a gente ainda vai ter bastante pano para manga aí para saber qual é o estado que realmente tem direito ao ICMS. Com relação às importações temporárias de bens ocorridos até junho de 2020, desistência dos recursos administrativos e ações judiciais. O João Paulo vai aprofundar um pouco mais nisso, mas, na minha concepção, esse requisito ele não é constitucional, então nós temos bons argumentos jurídicos para afastar judicialmente esse requisito. E vou mais além. Na minha opinião, independentemente de eu fazer uma requisição administrativa ou judicial de devolução desses valores, como a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já definiu que não incide ICMS nesse tipo de situação, as autoridades estaduais elas têm o dever de devolver esses valores para as empresas. Então, ainda que as empresas queiram renunciar esse direito, na minha concepção, esse direito não seria renunciável. Tá? E, por fim, a questão do estorno dos créditos de ICMS pelos fabricantes nas operações interestaduais, se vai haver obrigatoriedade de estorno ou não. Gente,
Esses eram os pontos aqui que me couberam e agradeço aí a todo mundo. Fico à disposição se tiver aí algum esclarecimento que o pessoal queira. Muito obrigada, Maurício. Brilhante exposição, muito clara, objetiva e direta. Eu queria dizer para os participantes que vocês podem fazer suas perguntas, se vocês quiserem que a gente levante algum ponto específico, tanto no chat, onde os demais palestrantes já conseguiriam diretamente ter acesso e eventualmente já pegar alguma para responder, ou eu não sei se vocês conseguem visualizar aí do lado de vocês, que tem um campo no aplicativo de perguntas e respostas. Nesse campo de perguntas e respostas, eu acho que só eu, como mediadora, consigo ter acesso, mas eu me comprometo também a levantar as perguntas de vocês para os palestrantes também. A gente vai ter também algumas enquetes. Eu acho que talvez fosse bacana eu já levantar, de repente, uma ou duas agora, para quem, de repente, quiser participar. Vamos ver se eu vou conseguir fazer isso. A primeira enquete se relaciona com o fundo orçamentário temporário, que também deu um pouquinho, né, o que falar aqui no nosso estado do Rio de Janeiro. Eu vou lançar a enquete e vou aguardar um minutinho as respostas, a votação dos participantes desse webinar. Vamos lá, pessoal. Você entende que o Repetro poderia estar incluído no FOT, no Fundo Orçamentário Temporário? Em se tratando de um incentivo. Só para todo mundo ficar a par, o Fundo Orçamentário Temporário foi uma legislação editada pelo Estado do Rio de Janeiro para que um percentual dos benefícios fiscais aproveitados pelas empresas fossem depositados ou pagos ao Estado como uma espécie... Eles começaram uma natureza, de certa forma, de empréstimo compulsório, depois eles tiraram a necessidade de devolução e tentaram fazer alguma coisa um pouco definitiva. Então, a gente ainda não tem... na verdade, existe uma discussão enorme se seria constitucional ou não o FOT, mas o ponto aqui tendo em vista que o Repetro ele procura beneficiar a cadeia como um todo, faria sentido ou não você incluir esse novo custo, que seria você pagar um percentual do benefício que você tem, porque você, de certa forma, estaria desestimulando a cadeia. Essa é a pergunta, na verdade. Desculpa se eu induzi muito alguém aí a resposta. Não, além disso, como você bem explicou na sua exposição, Maurício, existe um sem número de condições para adesão ao Repetro, né? Então, será que um incentivo tão condicionado, ele poderia ser parcialmente, talvez, reduzido através da obrigatoriedade de recolhimento de um percentual dele a esse fundo orçamentário temporário? Acho que essa também é a grande questão. Só para fazer o contraponto, na verdade, formalmente, esse convênio ICMS-3 é um benefício fiscal e, em princípio, ele se enquadra perfeitamente no FOT. Então, sim. É uma discussão... A gente não está discutindo aqui nessa pergunta a constitucionalidade ou não, tá? Do FOT. Essa é uma outra questão, não é o escopo aqui da enquete agora. Isso. Eu vou encerrar a enquete, já está com 3 minutos.
Vocês conseguem ver o resultado? Sim. 65% dos participantes entendem que o Repetro não poderia estar incluído no FOT. Eu acho que, além dessa questão, Maurício, tem o fato de que o FOT está bem atrelado ao programa de recuperação fiscal, né? Então, ele tem a base legal dele na norma federal, na lei complementar que trata do programa de recuperação fiscal e que ali trata também da impossibilidade de incentivos concedidos sob condição de terem a sua aplicação dentro de fundos como o FOT. Mas, enfim, também não quero me estender muito sobre esse assunto. Vamos ver se eu consigo aqui lançar outra enquete. Não. Essa já foi. Deixa eu ver se eu consigo colocar outra aqui. Muito bem. Vamos lá. Agora eu aprendi. Mais uma enquete. O Estado do Rio de Janeiro deve tributar importações destinadas à indústria de óleo e gás? Eu vou dar menos tempo aqui, gente, porque senão a gente vai cortar muito tempo do nosso webinar. Vou dar só mais 30 segundos. Vou finalizar. 69% dos participantes entendem que não, enquanto 31% entendem que sim. Bom, tem mais enquetes aqui, mas eu vou deixar para depois e vou priorizar até também as perguntas dos participantes no nosso chat. Marcelo, com você a palavra. Muito obrigado, Marina. Me escutam bem? Acho que me escutam, né? Queria agradecer o convite, né, ao Maurício, ao Edgar, para participar desse debate de assuntos importantes da nossa atividade, né? A gente faz alguns, é sempre bom. Queria cumprimentar nosso colega aqui de painel, João Paulo, Marina. Então, assim, vou direto ao ponto, depois desse apanhado aí, muito bem coberto pelo Maurício, né? E aí a pergunta que ele fez, né, para ver se a gente corrigiu ou não, se foi positiva, se não foi positiva, né? Acho que, como você falou, todos os aspectos que você falou são perfeitos, eu concordo que foi positivo. Eu acho que o mais importante, em outras palavras, dos puxadinhos ou das gambiarras, é a segurança jurídica, né, de operar. Então, se você tem um equipamento sub-C, você está seguro agora da importação, qual a modalidade de fazer. Então, essa segurança de como operacionalizar, a gente sabe que no Brasil é algo bem complicado de ter, né? O caminho claro de como fazer, como operar, o que tributar, o que fazer. Então, eu acho que foi uma evolução bem, de repente, lenta, né? 20 anos aí de Repetro, mas foi uma evolução. Eu achei uma evolução bem legal para poder tentar manter a equiparação do Brasil a uma espécie de não tributação a investimento, né? Onde globalmente não é realizada, né? No mundo. E a tecnologia de petróleo e gás é muito alta, né? A tecnologia está lá fora, é desenvolvida. Então, a gente espera que no futuro o Brasil também comece a melhorar o incentivo à tecnologia. Então, a gente tem uma briga mais justa, né, com o equipamento brasileiro, com os estrangeiros, tá? Mas vou aqui aos pontos e ao assunto, né? A gente selecionou a importação de itens sem cobertura cambial, né? O ICMS na importação de itens sem cobertura cambial. Vou meter ao Repetro, né? Porque pode haver importações sem cobertura cambial em outros regimes, mas quando a gente fala importação sem cobertura cambial, como o Maurício comentou, ou vem por afretamento, ou vem por um contrato de leasing, né? Então a gente está falando de algo que é normalmente temporário, tá? Então, eu acho que é importante mencionar e voltar ao ponto que o Maurício comentou, o que vai ser o pano de fundo aqui dos meus pontos do que eu vou comentar, que é a pacificação
do entendimento do não fato gerador do ICMS quando há uma importação temporária, porque não há a transferência de propriedade. Tá? Então, esse vai ser o nosso pano de fundo. Com esse pano de fundo, quando a gente vai falar de importação temporária em repetro, SPED temporário, enfim, acaba sendo ou repetro antigo ou repetro SPED temporário, a gente linka de forma muito rápida que não haveria o fato gerador do ICMS, né? E isso acontece em várias ocasiões e funciona, tá? Quando a gente entra na esfera, né, estadual, onde a gente sabe que tem diferentes estados, pode acontecer algum descasamento de entendimento de um estado para o outro, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de falar. Então, uma importação sob repetro SPED temporário, ou um repetro temporário, né? A importação temporária, onde não há transferência de propriedade, teoricamente é uma discussão pacificada, que não há fato gerador do ICMS, né? Mas eu coloco aqui para a gente, de repente, desenvolver um pouco mais à frente, o Maurício ajudar a gente na parte técnica. E quando um estado específico, eu vou dar um exemplo aqui prático do Espírito Santo, ele, na verdade, para aplicar o não fato gerador do ICMS, ele obriga as empresas a aderirem ao convênio, né? Então, se a gente sabe que a legislação, né, até a Constituição, que embasou a definição lá do STF, né, que não há o fato gerador, como é que você fica obrigado à aplicação da lei se você aderir ao convênio, entendeu? Então, assim, pode acontecer. O Rio de Janeiro isso não acontece, o entendimento é claro, mas no Espírito Santo está acontecendo em algumas situações, né? E se isso acontece na parte prática, tá? Aí levanta a bola para os técnicos, né, Maurício? O que fazer? Quais são as nossas possibilidades, né? O que fazer? A gente está chegando aí no deadline do repetro antigo. Dezembro está logo aí, né? Vamos fazer migrações, né? Quem tem itens e unidades no Espírito Santo vai ter que fazer o processo e vai estar exposto ao fiscal lá na ponta da migração e falar, não, eu vou te cobrar o ICMS aqui se você não aderir ao convênio, né? Então a gente bota aqui quais são as possibilidades. Seria entrar com uma liminar, forçando ali o não fato gerador do ICMS? Seria refazer a rota de importação, como o Maurício mencionou, a gente esbarraria no outro aspecto. Você importa por um lugar, o item vai para outro estado, enfim, você tem vários efeitos colaterais aí, né? E por fim, então seria realmente a prova de balas aderir ao convênio? Com aquela penosa consequência, abrir mão do seu direito, do ICMS que foi cobrado ali no passado, e você tem que abrir mão para poder continuar operando? Então, assim, com essa parte no convênio, Maurício mais na frente ajuda a gente consegue aderir ao convênio e abrir, e conseguir anular o artigo que exige a desistência dos nossos pleitos aí do ICMS do passado? Eu acho que esse é um ponto importante, porque quando a gente fala em repetro temporário, não incidência de ICMS, parece bem pacificado, né? Quando a gente na parte prática, dependendo de onde você está, isso pode ser bem difícil e pode chegar a ser um desafio grande para essa tomada de decisão, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu queria falar dos itens que eram importados em repetro no passado e pararam de ser importados em repetro porque não atingem o valor mínimo de $25.000, né? A gente trabalha numa empresa de FPSO, a gente tem contratos muito longos, onde a gente pega a mudança de todas as versões possíveis e imaginárias. Então, a gente começa o contrato importando de uma maneira e você enfrenta toda a mudança de legislação. Então, para esses itens, né, que eles são importados no Brasil, nacionalizados, pagam os impostos de nacionalização, não tem cobertura cambial, são aplicados a um bem principal sob repetro temporário. E esse ICMS nesse desembaraço? Maurício, ajuda, por favor. Como é que a gente faz, né? Marcelo, então, assim, só um ponto, desculpa te claro. interromper. Acho que valia a pena você explicar a situação do Espírito Santo, especificamente com relação à obrigação de aderir ao convênio. Uhum. Que a Paula Lima mandou uma mensagem aqui pedindo um esclarecimento maior. Eu acho que valia a pena fazer esse adendo.
É isso aí. Não, eu estou provocando para no final a gente comentar. Assim, com relação ao Espírito Santo, até para responder a Paula, as pesquisas que nós fizemos, assim, é que o Espírito Santo internalizou via decreto, tá, o convênio, e ele entende que só através do convênio você não vai tributar, não vou tributar o ICMS para temporário. Então é como se você fosse obrigado a aderir ao convênio. E aí quando você entra no mérito, assim, beleza, eu vou correr atrás de liminar, né, para tentar entender isso. E normalmente o Luiz está comentando que internalizou por lei também. O que acontece é que a jurisprudência está sendo desfavorável ao contribuinte, assim, em 90% dos casos, tá? Então, até o momento que a gente tem é que está sendo obrigado a aderir ao convênio para ter a desoneração do ICMS na importação sob repetro temporário no Espírito Santo, tá? Se tentar abrir uma ação, você acaba tendo, está sendo complicado a jurisprudência a favor do contribuinte nesse ponto. É o que a gente pode chegar nesse ponto, tá, Maurício? Então, eu não tenho nada além, é como se fosse esse ponto, tá? Só para deixar um ponto aqui também, de repente acaba sendo uma confusão, uma dúvida, tá? Para você aderir ao convênio, ou desculpa, você aderir ter o ADE do Repetro, você não precisa aderir ao convênio, tá? O Repetro é um incentivo, é um regime federal, tá? Onde você entra, você tem um ADE e tá tudo bem. Ok? Então, só São para segregar. desvinculados, né, Marcelo? Na verdade, você tem o ente federal que tem a regulamentação. Exatamente. Então, assim, só para deixar claro que às vezes as pessoas podem, porque tem documentação, na hora dos embaraços você tem que apresentar a guia de ICMS ou a desoneração, enfim, mas só para deixar claro que são coisas distintas, andam em paralelo, mas são esferas diferentes. O que acontece, como o Luiz Cláudio bem sinalizou aqui, é que alguns auditores fiscais da Receita Federal começaram a exigir a adesão ao Repetro SPED estadual para dar o ADE. Enfim, a gente não teve nenhum caso nesse sentido, tá? E se tiver, no meu ponto de vista, não faz sentido, né? Porque é o que a gente está falando. Quando a gente pensa em convênio, a lei está clara, não preciso de convênio para não ter fato gerador de CMS na importação temporária. Então, é um caso bom aí para o Maurício defender a gente. Mas no nosso caso aqui, a gente não teve nenhum problema com ADE para fins de convênio, tá? Então, esse é o ponto que eu posso mencionar com relação ao Espírito Santo, ao convênio e o repetro temporário. Voltando ao segundo ponto, né, que é um ponto que a gente rapidamente, né, quando você importa os itens que não fazem parte ali do limite mínimo de $25 mil do repetro SPED, o item tem toda a natureza de temporário, ele vai ser aplicado a um item principal que está no repetro temporário, esse ICMS na importação seria devido? Eu acho que é um ponto legal para comentar, né? E a gente pode ir saindo um pouco além, saindo um pouco da importação, depois da nacionalização desses itens, né? Digamos que você pagou o ICMS, etc. Quando você tem que embarcar esse item, movimentar ele, você importou ele, está no seu warehouse, você vai embarcar no seu navio, né? Essa movimentação teria ICMS? Né? Então, é outro ponto também que a gente se esbarra, né? É claro, faz analogia lá à não movimentação mercantil do item, né? Então, também, claro, minha opinião é que não seria discutível o ICMS ser aplicável nesse movimento, tá? Então, o resumo são esses dois pontos que eu gostaria de mencionar, para a gente poder, de repente, debater mais à frente. Né? Agradeço a todos aí a oportunidade, o tempo, e estou à disposição para a gente debater. Marina. Muito obrigada. Marcelo, excelentes pontos, bastante polêmicos e com uma visão muito prática do que a gente vem vivenciando. Eu acho que um pouco em linha até com o que o Maurício também falou no início da exposição dele, a gente vive
momentos de muita oscilação de segurança jurídica, né? Quando a gente acha que a gente vai conseguir um pouquinho de segurança com uma legislação nova, e o Maurício passou historicamente pela quantidade de legislações que já tivemos desde 1999 até hoje, a respeito do ICMS aplicável à indústria de óleo e gás, a gente vê que é muito difícil ter algum grau de segurança. E por mais que a gente, de fato, esteja agora tentando, com uma grande boa vontade, uma boa fé, corrigir algumas, talvez, esquisitices que, de fato, havia no passado, permanecem ainda algumas outras questões, aí, como o Marcelo bem mencionou, que continuam causando algum desconforto, né? Como o próprio fato de você ter que, enfim, reconhecer o pagamento de um imposto que você legitimamente entende que ele sequer teria a hipótese de incidência dele ocorrendo naquela determinada situação. É um tema polêmico, e daí porque eu vou passar a palavra para o nosso próximo palestrante, João, que vai nos explicar um pouquinho também a respeito desse assunto. Obrigado. Boa tarde, boa noite a todos. Eu acho que eu vou ser bem minoritário aqui, espero que eu não seja metralhado pelos colegas, mas eu agradeço a participação aqui nesse webinar. Muito interessante, muito importante todas essas discussões. Quero começar registrando que eu não estou falando em nome do Estado, né? Não tenho nem autorização do meu procurador-geral para isso, mas eu vou trazer um pouco da minha vivência, da minha experiência no contencioso administrativo e judicial aqui no estado do Rio. Então, eu acho que vamos agregar bastante aqui a esse debate. Eu vou concentrar a minha exposição nessa questão da renúncia, né, às ações judiciais de repetição de indébito do passado, em que realmente os contribuintes tiveram esse ganho em repercussão geral, reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, mas, no entanto, que passou a ser uma condição de adesão ao Repetro-SPED, uma condição que consta no convênio e que também foi replicada aqui, como não poderia deixar de ser, pela lei que foi recentemente aprovada, agora em 15 de junho de 2020, a Lei 8.890, aqui do Estado do Rio de Janeiro, e no artigo 8º consta essa exigência da renúncia das ações do passado. E eu queria começar dizendo que eu separei aqui alguns pontos para a gente enfrentar essa questão. Na minha opinião, é uma exigência absolutamente constitucional. Não vejo nenhuma ofensa dessa lei a nenhuma norma constitucional, e eu vou dizer por quê. Em primeiro lugar, eu acho importante nós vermos lembrar, né, que o Repetro SPED, assim como o Repetro antigo também, que continua, é um sistema que deve ser visto como um todo, né, de forma única. Ele não pode ser visto nem aproveitado em tiras, né, em pedaços. Eu concordo com os meus colegas que o Repetro SPED foi uma grande tentativa, uma grande reformulação de melhorar o sistema, acabar com gambiarras, puxadinhos, drawback, entreposto aduaneiro, exportação ficta, aquela situação de insegurança e que muitas vezes nem correspondia à realidade, né? E entendo que foi realmente uma forma de se acabar com essas gambiarras para o futuro e, de outro lado, passar a limpo o passado. E é nesse passar a limpo o passado que entra essa condição da renúncia às ações. Eu lembro que muitas dessas, até como o Maurício antes falou, muitas dessas ações questionam admissões temporárias que todo mundo sabe que não foi temporária. O bem depreciou, que o bem foi até trocado por outro. Como pode um bem que foi trocado ser temporário, né?
ou bens que, por sua natureza, seria impossível de retornar ao exterior. Então, o que acontecia naquela época é que a forma jurídica estava prevalecendo sobre a realidade, sobre o conteúdo. Enfim, além disso, também esse julgamento do Supremo acabou prejudicando o princípio do país do destino, que é um princípio de comércio internacional, e, em última análise, pode prejudicar também a indústria nacional. Mas, enfim, não dá mais para rediscutir esse julgamento e ele agora a gente tem que se adaptar a ele. Mas o que eu digo isso porque, na minha visão, o que o Repetro-Sped fez foi olhar mais para a natureza do bem do que para a forma do instrumento contratual. Ainda que o instrumento contratual não preveja a transferência de propriedade, diga que é temporário, o que importa é a natureza do bem. E aí a Receita Federal, que é quem tem a competência para disciplinar o comércio exterior, elabora uma lista de bens que, por sua natureza, são temporários, seu ingresso no Brasil é temporário, e uma lista de bens cujo ingresso, por sua natureza, presume-se que seja definitivo e, portanto, com transferência de propriedade, e, portanto, é uma circulação jurídica de mercadoria e, portanto, incide o ICMS, embora com benefício fiscal, mas incide. Então, eu acho que isso é bem mais inteligente, bem mais limpo, né? Bem mais seguro, é bom para todo mundo, a indústria, a empresa pode internalizar o bem sem medo, e o que nós vemos é que esse novo regime do Repetro-Sped veio para corrigir essa distorção do passado. Quer dizer, o Estado não esperava que a entrada desses bens fosse ser considerada uma não incidência tributária, né? O Estado perdeu muito nisso. É uma atividade, ele ficou à margem dessa atividade econômica. Eram bens que, na concepção do Estado, exteriorizavam uma grande capacidade contributiva, grandes operações, embora arriscadas, lucrativas, e que, no entanto, acabaram em não incidências chanceladas em repercussão geral pelo Supremo. Mas eu quero lembrar que, nesse julgamento de repercussão geral, os ministros ventilaram que a natureza do negócio era muito mais importante que a forma, né? E já de antemão, posso dizer que o ministro Gilmar Mendes, a ministra Carmen Lúcia, ressalvaram isso, que haveria incidência do ICMS quando aquela natureza daquele bem fosse definitiva, né? Aquele ingresso fosse definitivo. Eu só quero registrar esse histórico aqui do julgamento para a gente poder avançar. O Estado se adaptou, obviamente, a esse julgamento. A resolução da Secretaria de Fazenda aqui do Rio, que dispensa a exigência, que cancela notas de lançamento, não é o auto de infração nesse sentido. Então, o Estado, de maneira nenhuma, vai insistir nessa briga, obviamente. No entanto, na ocasião em que os agentes desse regime sentaram para passar esse regime a limpo, eles fizeram concessões recíprocas, né? Para viabilizar um novo regime, se adequando a esse precedente do Supremo. E essa negociação, ela implicou em concessões mútuas, né, dos dois lados. E a concessão que foi exigida do particular foi realmente essa renúncia aos direitos de repetição de indébito do passado. Constou no convênio e consta aqui na lei estadual. E por que eu quero lembrar também que realmente o benefício, lembrando aqui que o benefício fiscal realmente está no campo da discricionariedade do legislador, né? Não existe nenhum direito subjetivo a um benefício, ainda até que é aprovado por convênio. O Estado pode internalizar, e até semana passada o Supremo julgou um caso interessante sobre isso, que o Estado pode internalizar. E mais, o Estado tem que internalizar as condições do convênio. O Estado não pode fugir do convênio. Então, o Estado do Rio está bem amarrado nessa opção. Bom, e eu digo isso porque
quando há concessões recíprocas, o particular faz a sua renúncia. Vamos lembrar também que o Estado também faz uma renúncia de direito, e é uma renúncia de receita pública, né? Uma renúncia de arrecadação, e é o que o Estado faz quando ele está concedendo um benefício fiscal ao qual ele não está obrigado. Então, eu quero dizer que as duas partes convencionaram essa renúncia, né? Então, não há, a meu ver, eu não consigo enxergar uma inconstitucionalidade na renúncia desse direito patrimonial. A repetição de indébito é um direito patrimonial e, a meu ver, portanto, é disponível. E eu concordo com a ideia inicial da Marina de que os benefícios fiscais eles têm que ser, eles não podem ser demonizados, né? Eles não, com muito mais razão quando o benefício se dá para, como eu repito, para investimentos, né? Vamos lembrar que, falando de importação, nós estamos falando de investimentos no mercado nacional, investimentos no Rio de Janeiro, da indústria do óleo e gás no Rio de Janeiro, investimentos esses que vão reverter em favor de todo mundo, inclusive da sociedade fluminense. São investimentos arriscados, mas que, se forem bem-sucedidos, vão gerar muita receita para o Estado também. E o Estado tem todo interesse nisso. Foi até, a gente morria de medo do que ia sair da Alerj, né? Acabou que a lei saiu bem mais razoável do que a gente esperava, porque eu acho que a Assembleia Legislativa ela foi um pouco, a meu ver, resistente, achando que estava protegendo a indústria fluminense e proteção de mais mata, né? E eu acho que essa ideia de que a proteção de mais mata também tem que valer para o contribuinte. E mais à frente eu vou explicar por quê. Porque eu vou criticar aqui o paternalismo jurídico de se invalidar uma manifestação de vontade do contribuinte para aderir a um regime opcional, um regime de benefício fiscal opcional. Quero lembrar que como eu disse, não podemos aplicar esse regime em tiras. Qualquer modificação nas condições desse regime vai desfigurá-lo, vai tornar um regime híbrido e vai amputar uma das pernas desse regime. Ele não pode andar sem isso. Acho que o Judiciário não pode invalidar esse artigo da lei, porque ele estaria atuando como legislador positivo, ele estaria entrando nessa negociação, que foi uma negociação até coletiva, né? O Estado sentou com associações de classe, com empresas, e foi o acordo viável que foi feito. Um segundo ponto que eu quero ressaltar é que esse benefício é um benefício opcional. Primeiro, é um benefício, ou seja, o Estado não é obrigado a dar benefício fiscal. E aí eu quero retomar aquela ideia de que o benefício realmente ele não pode ser demonizado, mas ele também não pode ser beatificado, né? Como se houvesse um direito adquirido absoluto a um regime com condições bem suaves e bem fácil e bem lucrativo para o particular. Não, ele realmente é opcional, ele é uma opção do Estado, né, da discricionariedade legislativa, com os ônus de tudo isso, e também opcional para o contribuinte. Quer dizer, ele pode continuar no repetro, o regime anterior continua, o repetro anterior continua, o SPED é uma opção, com ônus e bônus, né, mas é uma opção. E é um regime, é um benefício fiscal que é de natureza especial e condicionado na fórmula do artigo 179 do CTN. Ele é dado por despacho da autoridade administrativa com requerimento no qual você faça a prova do preenchimento das condições. Então, ele realmente é um benefício fiscal opcional e é por isso que eu acho que é totalmente possível essa condição da renúncia patrimonial aos direitos do passado. O terceiro ponto que eu quero ressaltar é que esses direitos são patrimoniais, são disponíveis. Realmente não é possível acumular o melhor dos mundos, a meu ver, para o particular. Foi realmente um grande acordo de vontades entre a sociedade civil e o Estado, em que cada um fez as suas contas, e isso é muito importante.
lembrar que o Estado também fez a conta dele, e as contas do Estado são cobradas muito mais de outra forma, né? Uma forma diferente do particular, mas elas são cobradas também. A meu ver, isso não cria, não desnatura o caráter ex lege da obrigação tributária. Eu acho que essa renúncia é um ato jurídico, não é um negócio jurídico, é um ato jurídico cujos efeitos são disciplinados pela lei, não está ao vedrio das partes. Entendo também que devido ao tempo, eu estou tendo que jogar as ideias aqui, peço desculpa, mas não dá para aprofundar tanto. Eu entendo que por ser recíproco, isso dilui muito a exigência, quer dizer, não há uma exigência para uma adesão unilateral para se realizar a renúncia, como é, por exemplo, para adesão ao parcelamento, um programa de parcelamento, ou como foi para adesão ao programa de recuperação fiscal pelos estados. Quer dizer, eu acho que aqui em regime especial de tributação, com renúncia de receita, há uma concessão recíproca que não pode ser ignorada. O quarto ponto que eu quero ressaltar é que o Estado renunciou à receita. Não é só o contribuinte que perde dinheiro nessa conta. Foi uma negociação coletiva entre vários agentes e mais, entre todos os estados. Quer dizer, se o Estado do Rio não replica essa exigência do convênio, ele está criando um outro benefício fiscal inconstitucional, porque não está no convênio. Realmente ele está fazendo uma guerra fiscal. Vamos lembrar também disso, que os estados foram apanharam muito quando fizeram guerra fiscal no Supremo, né? Então, é uma preocupação que o Estado do Rio tem, e muito mais agora em razão do plano de recuperação fiscal, porque qualquer benefício fiscal que não esteja amparado pelo convênio, e incluindo aqui essas condições, porque dispensar essa condição criaria uma guerra fiscal, sem dúvida nenhuma, qualquer benefício que não está amparado pelo convênio traz consequências da Lei Complementar 159, que é a exclusão do plano de recuperação fiscal, que é um grande temor do Estado do Rio, sem o qual o Estado não sobrevive, muito menos para combater pandemia ou prestar qualquer outro serviço público. E eu acho que o Estado do Rio realmente estava obrigado a cumprir esse convênio, tal como com essa condição. E o Estado fez essa conta. E é interessante lembrar da conta que o Estado fez, né? Porque esse direito à repetição do indébito, ele tem um valor monetário. E quando se coloca na mesa, ele vira dinheiro. E é isso, na prática, que um orçamento faz. Ele, até por uma exigência também de outra lei complementar, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei de Responsabilidade Fiscal exige para qualquer renúncia de receita, para concessão de qualquer benefício fiscal, um estudo de impacto financeiro orçamentário e medidas compensatórias. Então, quando o Estado senta e faz as suas contas, ele computou aquelas ações de repetição de indébito que ele vai ter que deixar de pagar. Isso, obviamente, entrou na conta. Então, e lembrando que o artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal imputa de nulidade o benefício fiscal que não faz isso. Então, se o judiciário vier e anular essa condição, a meu ver, ele está anulando o repetro expede por inteiro, porque ele, primeiro, não tem, como eu falei, não haveria obediência à Lei de Responsabilidade Fiscal, à Lei da Recuperação Fiscal, não estaria obedecendo ao convênio, portanto, seria guerra fiscal inconstitucional. Então, assim, se formos falar de inconstitucionalidades aqui, seria uma chuva de inconstitucionalidade. Outra, do artigo 113 do ADCT também, que agora ele constitucionaliza o equilíbrio orçamentário, né? Isso é muito interessante, que a renúncia de receita deve ser acompanhada desse pacto orçamentário e financeiro, né? E um quinto ponto que eu queria trazer também é que o que a gente espera do sistema
do sistema tributário, né, agora, daqui para frente. Muito se fala de transação em matéria tributária, né? Os contribuintes estão muito interessados, o Estado também está interessado, dependemos de aprovação de lei, mas aí eu pergunto, que segurança jurídica o Estado pode ter em realizar a transação tributária se tiver a todo tempo o medo de um Estado juiz, né? É Estado também, mas é o Estado juiz, na cola para controlar e invalidar as condições, os ganhos ou as reduções de perda que o Estado teria, né? Quem é que entraria numa negociação sabendo que tem muito a perder, que só tem a perder muitas vezes, né? Sabendo que o seu lado pode ser invalidado, o seu bônus vai ser invalidado e você só vai ter ônus, né? Me preocupa muito esse paternalismo jurídico, porque ele reverte contra todo mundo. Ele cria um paternalismo, uma atitude paternalista do Estado juiz, vai criar, sim, um contribuinte infantil, vamos dizer assim, né? Um Estado paternalista vai ter um contribuinte infantil. Quem é muito paternalista tem criança em casa. Então, e criança não faz acordo, criança não vai poder sentar para transacionar em matéria tributária. E é isso que me preocupa. Tudo tem dois lados na vida, né? Um controle exacerbado dessas condições, né? Dessa condição, no caso aqui que estamos tratando hoje da renúncia às ações, pode acabar, nesse aspecto, pode beneficiar o contribuinte, mas em outros pode prejudicar, porque de fato, inviabiliza, cria um clima horrível para qualquer negociação, transação, né, em matéria tributária, de outras questões, né? Estou tratando a transação de matéria tributária de maneira ampla, né? Que muito se espera, a PFN já está fazendo. Aqui na Procuradoria do Estado nós temos também uma autorização para negócio jurídico processual. Estamos caminhando para isso, esse é o futuro, né? Mas a gente precisa de um clima de segurança e de paridade de armas, né? Eu acho que a gente tem que ter uma segurança para o Estado também, porque ele vai fazer a conta dele, e assim como o contribuinte faz a sua. Então, eu acho que, como eu disse anteriormente, né, a LERJ tentou proteger demais o Estado, né, e quase matou a indústria de óleo e gás, né? Porque a LERJ, se eu não me engano, em vez de botar 3% na alíquota da importação definitiva, ela estava a ponto de botar 18%. Quer dizer, seria horrível. Acho que o Espírito Santo e São Paulo estão mandando de que isso acontecesse, mas ainda bem que a LERJ não fez isso e por isso, proteger demais pode matar. E, de outro lado, proteger o contribuinte demais também pode prejudicar o contribuinte, porque não vamos ser bobos. Talvez esse regime vá ser revisto no futuro, se ele não estiver sendo vantajoso, se a LERJ perceber mais uma vez que o bônus o Estado não vai levar, ele vai começar uma nova briga aí. O benefício pode cair por completo. E outra, futuras transações podem não acontecer. Então, proteger demais é uma dose na proteção, né? Eu acho que essa é a teoria do paternalismo jurídico e que eu acho bem interessante da gente pensar. E um sétimo ponto que eu queria ressaltar é que assim, até fiquei pensando hoje aqui, eu falei, bom, se for um direito indisponível, será que então o contribuinte não vai poder ceder aquele precatório no futuro, que ele vai ter no final, se é indisponível? Será que ele não vai poder deixar de recorrer quanto a alguns juros, algum aspecto para receber antes? Ou será que ele vai poder concordar com uma impugnação à execução apresentada pelo Estado? Quer dizer, não sei, uma série de desdobramentos que vão se confundindo, né? E o sétimo ponto que eu quero ressaltar é que
eu quero deixar claro que essa condição da renúncia às ações de repetição de débito não está negociando uma inconstitucionalidade de jeito nenhum. A inconstitucionalidade já está posta, o Estado se adequou, editou resolução dispensando no ingresso temporário de bens, dispensando o ICMS em importação no ingresso temporário de bens no Brasil. Mas o que ele está transacionando é o direito patrimonial à restituição do indébito do passado, né? Ele não está, e aí acho que a gente tem que separar as coisas. Uma coisa é a inconstitucionalidade, que não se convalida, né? Apesar da gente ter tido aí agora uma lei complementar convalidando uma série de benefícios fiscais inconstitucionais porque não tinham autorização em convênio. No entanto, tivemos isso, foi bom para todo mundo, né? Então, mais uma prova de que tem dois lados, né? Eu acho que uma coisa é a inconstitucionalidade, outra coisa é o direito patrimonial que decorre dela. Esse tem que ser disponível. Esse está na esfera do patrimônio do contribuinte, porque ele vale dinheiro. E foi esse dinheiro que foi colocado na negociação quando se negociou o Repetro-SPED. Se ele é um direito que tem valor patrimonial. A inconstitucionalidade não. A inconstitucionalidade foi reconhecida pelo Estado, o Estado se curvou a ela, tanto é que no Repetro-SPED ele não está exigindo no ingresso temporário. Então, eram essas as considerações que eu tinha, acho que eu até estourei meu tempo. E, enfim, eu deixei você falar, João, porque é muito interessante ter essa visão do outro lado. Você explicou de uma maneira tão didática, tão clara, os pontos que permeiam essa discussão a respeito da desistência de ações relacionadas ao ICMS na admissão temporária, que eu realmente não podia te interromper, porque eu queria saber o que mais vem, o que mais ele vai dizer, o que ele vai dizer. A minha curiosidade ficou aguçada aqui. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Eu acho que ficou realmente bastante claro o ponto do lado de lá. Eu, obviamente, do meu lado, tenho o meu ponto de vista a respeito do que você colocou, o que de forma alguma invalida a sua linha de argumentação. Acho que é uma batalha bastante difícil, eu diria, né? Porque, de fato, você tem na balança duas linhas de argumentação muito interessantes. Pelo lado da disponibilidade que você se refere, do direito à repetição do indébito, eu acho que acrescida a ela, João, talvez tenha um ponto que eu não sei se depois o Maurício ou o Marcelo vão querer pescar, porque não está aqui no meu papel defender um lado ou outro, mas eu acho que tem uma questão muito importante atrelada à moralidade administrativa, tá? Por que eu falo em moralidade administrativa, João? Porque você pretender também receber um determinado valor que ele, desde lá de trás, ele não te pertencia, ele não deveria estar no seu patrimônio, tá? Porque ele jamais deveria ter sido pago a você. Até que ponto que essa apropriação indevida, ela de fato, ela, sob o ponto de vista, e aí existe uma sutileza quando a gente fala de negociação e de transação com a administração, porque a administração ela também tem determinados princípios de natureza administrativa que todos nós precisamos que ela siga, todos nós, enquanto cidadãos, precisamos ver a administração seguindo para que a gente possa ter uma confiança na perseguição dos princípios constitucionais que também permeiam essa atuação. Então, eu acho que é uma sutileza, é uma discussão que, de fato, ela tem dois lados da balança, mas para o lado da administração, ela tem uma questãozinha aí por trás que é um pouquinho complicada de se ultrapassar, se é que você me entende. Eu acho que, até também falando um pouco a respeito
das suas colocações sobre né, não se proteger demais, mas também não se proteger de menos, ou talvez um paternalismo em cima dos contribuintes. João, e aí eu estou falando por mim, Marina, pessoalmente, eu não consigo enxergar um paternalismo dos contribuintes, e também não consigo enxergar isso, muito menos no contencioso no qual eu trabalho aí, enfim, ao longo dos últimos quase 20 anos. Eu vejo longas batalhas muito dolorosas, e essa talvez seja uma batalha que doa um pouco mais. Eu consigo entender a dor de alguns contribuintes que estão tendo que aderir a esse convênio, porque essa precisamente foi uma batalha muito dura. Eu me lembro de ter participado dessa batalha ainda como estagiária. Maurício vai se lembrar, a gente vendo, enfim, naquela época, nos idos de 2001, 2002, batalhando liminar contra a incidência do ICMS na importação temporária, e você, no final das contas, depois de um contencioso de quase 20 anos a respeito dessa matéria, e daí porque também a minha dificuldade um pouco de reconhecer esse paternalismo, você se ver obrigado a desistir de tamanha batalha, é uma coisa que causa uma certa dor. E eu achei interessante um comentário que a Paula Lima colocou, porque será que é opcional mesmo? Será que é opcional? Porque será que a outra opção não seria se retirar do país? Porque opcional, a opção que existe hoje em dia enfim, você prosseguir com o Repetro até o final do ano, ou você migrar para o Repetro SPED, ou talvez você, de fato, inviabilizar a sua operação no meio do jogo, que é também outra coisa que causa muita dor, porque qualquer mudança das regras do jogo, enquanto o jogo já está em vigor, já está acontecendo, isso causa um impacto imenso em qualquer empresa, não é só na indústria de óleo e gás. Essa sensibilidade que é necessária por parte dos estados, sempre que eles vão repensar os seus incentivos, ela tem um impacto muito grande. Eu posso te afirmar que a extinção do Repetro né, na indústria de óleo e gás como um todo, ela está no topo da matriz de risco dessas empresas. E de fato eu não sei qual seria a consequência para o país de uma mudança tamanha na regra do jogo, tá? Você mina a expectativa dos investidores internacionais, você mina qualquer segurança jurídica no seu orçamento, e não só no seu orçamento, como nas receitas que você esperava gerar e que vão terminar sendo impactadas também. Então, será que há de fato uma opção? Será que, de fato, isso na prática é o que há? Eu tô com essa questão aqui, na verdade, para colocar como mediadora desse debate para você. Porque eu aqui tenho um sentimento de que talvez não seja tão opcional assim, que talvez a opção seja um pouco mais drástica do que a gente só migrar de um regime para outro, e você colocar como condição justamente você abrir mão de uma batalha árdua dos últimos 20 anos, eu entendo a inquietude do Marcelo, eu entendo a inquietude do outro lado, tá? Paula, eu acho que eu talvez tenha aí endereçado a sua questão. Dói mesmo, a Paula está dizendo, dói mesmo no meio do jogo. Maurício, eu não sei se você quer pegar a pergunta do Guilherme Castro. Ele perguntou sobre, ele tem uma importação permanente para fazer. Perfeito.
mas ele tem dúvida se ele pode utilizar da lei estadual nova da semana passada, a lei 8890, já que ela ainda aguarda adesão, ou enfim, ou ele aguarda, tem que aguardar a regulamentação, como é que ele faz? Bom, a lei ela foi taxativa de que ela já está em vigor, né? Nós temos algumas outras leis que falam que ela está em vigor, mas fica condicionada à regulamentação. Embora nós tenhamos ali na lei um artigo que fala que o Poder Executivo vai regulamentar, na minha opinião, ele já tem o direito a fazer a importação com os benefícios. Pode ser que ele tenha alguma trava prática. Não tem o CFOP específico para operação, alguma coisa nesse sentido. E aí, se isso acontecer, provavelmente ele vai precisar de uma ação judicial para conseguir fazer isso, tá? Assim, mas, em princípio, na minha opinião, ele já tem direito de utilizar o regime desde já. Não sei se você quer que desenvolva mais algum ponto. Desculpa, eu estava no mudo. João, você ficou inquieto aí do seu lado com as minhas colocações? Você gostaria de contrapor os meus pontos? Não sei se Marcelo também gostaria de reentrar no debate. Não, eu acho que eu falei demais até. Eu entendo totalmente essa... mas eu continuo achando que a batalha não foi perdida. Pelo contrário, o que se ganhou foi uma importação definitiva com alíquota de 3%. Né? E não de 18%. Então, esse, sem dúvida, foi um direito patrimonial que pesou na hora da escolha desse novo regime. Então, eu acho que dá uma sensação de perda, mas não é uma falsa sensação de perda, eu acho. Eu acho que monetariamente, não sei, é difícil fazer esse cálculo, mas monetariamente todo mundo perdeu e todo mundo ganhou, talvez. Mas eu entendo totalmente essa sensação de eu sou advogado também, e a gente quer fazer controle interno de legalidade, a gente não quer fazer sanha arrecadatória. João, tem mais uma questão aqui bastante interessante, fico feliz que o Horácio tenha pontuado ela, porque você falou também na sua parte que, enfim, que o Estado reconhece totalmente, né, a não incidência do ICMS, essa inconstitucionalidade da incidência do ICMS na importação temporária. Quando a gente fala em não incidência de um determinado imposto numa operação, a gente sabe tecnicamente, aí eu não sei se, enfim, fica muito juridiquês falar dessa forma, eu evito falar muito juridiquês quando eu estou falando em público, mas quando a gente fala em não incidência, inconstitucionalidade de uma determinada cobrança, a gente fala justamente de uma hipótese em que aquele determinado fato, aquela determinada operação, ela sequer se encontra na hipótese de incidência, ou seja, não nasce naquela determinada operação, naquela determinada situação, a incidência do imposto, certo? É uma situação bastante diferente de quando você tem isenções, quando você tem diferimentos, quando você tem situações outras, né? E aí a pergunta do Horácio, e que ela é bastante interessante, porque ao mesmo tempo em que os estados, eles de fato se colocam como reconhecendo então que não há incidência do ICMS na importação temporária, no repetro eles colocaram que eles isentariam essas operações, como se de fato eles tivessem o direito de isentar essas operações. Você só isenta alguma coisa que teoricamente faz surgir o fato gerador da hipótese, né, da incidência tributária, da hipótese de incidência tributária. Então, eu queria saber, enfim, se você tem algum comentário, talvez em defesa do fato de que o convênio fala em isenção ou em vez de reconhecer que não haveria ali sequer a hipótese de incidência.
Ele fala em isenção, mas tecnicamente é uma não incidência em razão de uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Então, será, João Paulo, que para os casos em que a gente tem uma admissão temporária no convênio 3, já internalizado, será que essa isenção, então, ela não se trataria de um incentivo fiscal? Ela não se trataria, então, de um benefício fiscal? Eu acho que não. Eu acho que não é benefício fiscal. Porque, mas mesmo que seja, já está autorizado pelo convênio, né? Então, e é legal a gente lembrar que o Repetro antigo, né? Ele foi imaginado, fazia parte do esquema do Repetro a incidência na importação. Pouco importa se temporária ou definitiva, né? Até porque a Constituição foi alterada por emenda constitucional para ter lá mais um inciso. Qualquer entrada no território nacional incide ICMS. Então, a gente tinha uma confiança de que o Repetro poderia ser imaginado com incidência na entrada, ainda que temporária. No meio do jogo veio esse julgamento em repercussão geral, né? Por mais que já tivesse algumas decisões, mas agora o que está definitivo foi agora, recentemente, 2 anos, né, eu acho. Então, o sistema parou de economicamente fazer sentido. A gente falou agora há pouco até do Repetro industrialização, a gente vê que é mais vantajoso, né, você trazer bem de fora. Eu sei que muitas vezes não tem o bem no Brasil, mas acaba sendo mais vantajoso trazer o bem de fora porque você paga menos imposto. Então, aquilo que eu falei do princípio do país de destino, né? A gente arruinou aqui o mercado internacional com essa jurisprudência, a meu ver, mas ok, ninguém vai rediscuti-la. Mas eu acho que, lembrando que o Repetro foi imaginado com essa conta. Quando a conta mudou, não porque a legislação tenha mudado, mas porque veio essa repercussão geral, essa decisão de repercussão geral, aí todo mundo teve que sentar e refazer o sistema, né? Então, mas eu concordo, acho que é uma não incidência, tanto é que no Repetro antigo não tem autorização em convênio e os estados não estão cobrando, salvo o Espírito Santo, que parece que está cobrando, segundo o Marcelo disse, né? Mas eu acho que é uma não incidência, sim, que agora foi legalmente qualificada, né? Tá no mudo, Marina. Você tá tá no sem mudo, som. Marina. Tá no mudo. Eu me coloquei no mudo quando eu queria me tirar do mudo. Eu não sabia nem que eu estava... Tem uma pergunta que ficou aqui no chat, do Luiz Cláudio, e que é endereçada ao Maurício. Primeiro, enfim, ele parabeniza o Maurício pela excelente apresentação, e fala, enfim, aquilo que a gente já mencionou, né, que o Repetro SPED ele veio para corrigir uma série de distorções existentes no convênio 130, que geravam muitos litígios. Então, como o João Paulo também mencionou, né, houve renúncias de ambos os lados, e entre elas justamente a renúncia das ações administrativas e judiciais a respeito do ICMS na importação temporária. E aí, Maurício, o Luiz Cláudio, ele pergunta se você não acha que reavivar esse tema judicialmente, será que não vai trazer para o Repetro SPED os mesmos problemas? Eu acho que talvez ele esteja se referindo aí à grande litigiosidade do convênio 130. Isso não poderia, talvez, levar os estados a adotarem medidas mais extremas, como a própria denúncia do convênio 3? Posso? Fica à vontade. Por favor, estados, não denunciem o convênio 3. se Vamos lá. tiverem mais pessoas presentes, por favor, não façam. Eu acredito que o ponto do Luiz Cláudio, que foram pontos interessantes, aí, ele está, de certa forma, relacionado com o que o João falou, né? Então, sem dúvida que o Repetro SPED veio para corrigir vários problemas do convênio 130,
Isso, sem dúvida, que foi uma coisa muito positiva aqui para a indústria de óleo e gás. Você reavivar discussões judiciais nesse novo convênio, não, vai depender, na minha concepção, de duas coisas. O tamanho da operação da empresa no passado e o tamanho da operação da empresa no futuro. Se no passado a operação dele foi mais relevante do que a operação é agora, a tendência é ele não querer abrir mão desses valores do passado. Se a operação dele para frente tende a ser muito mais relevante, eu acredito que ele vai ter uma tranquilidade maior em aceitar o convênio. Mas, assim, essa condição de você desistir, como a Marina colocou, além da questão aí da moralidade administrativa, que a administração tem que respeitar, eu vou mais além até, tá? Porque, na verdade, quando a gente está falando de um crédito tributário, o crédito tributário ele é indisponível, né? Em linhas gerais, as autoridades públicas elas não podem dispor do crédito tributário, seja em um determinado sentido, ou seja, de deixar de cobrar, mas, da mesma forma, eles não podem ficar com um tributo pago e que seja reconhecidamente inconstitucional. A administração pública ela tem o dever, e eu não estou falando que é direito, qualquer coisa nesse sentido, é o dever, as autoridades públicas elas têm o dever de devolver esses valores que foram recolhidos de forma inconstitucional. Então, eu analiso a questão da condição de desistência das ações de duas formas. Primeiro, você incluir uma condição inconstitucional para a fruição de um benefício fiscal, e o segundo, que é o dever das autoridades de devolução do tributo inconstitucional. Eu acho que esses aqui eram os pontos que eu queria, mas sem dúvida que essa condição vai continuar trazendo a litigiosidade. Muitas empresas não vão aceitar essa condição e vão judicializar essa questão. João, tem uma pergunta para você. A Paula Lima está perguntando qual é a sua opinião em relação a se o FOT se aplica ao Repetro-SPED. Foi a nossa enquete, né? A nossa enquete. A meu ver, sim, porque o Repetro não está excepcionado. Primeiro, ele não está excepcionado lá na lei do FOT, né? Lembrando que o FOT não é a meu ver, não é um tributo. Ele é mais uma condição para um benefício fiscal estabelecido em lei complementar nacional, né? É uma condição, porque da mesma forma que o Estado pode dar o benefício, em momento de crise ele pode tirar, né? Em momento até de calamidade pública que estamos vivendo, ele poderia criar o quê? Um empréstimo compulsório. Tomara que não crie, né? Mas você fala da legislação federal, você está atrelando ele à Lei Complementar 159, é isso? Isso, ao regime de recuperação fiscal. Ele na verdade, é ela como... Entendi, como ela nesse sendo... momento de crise, né? A parcela a parcela que a União exige do Estado para que o Estado se recupere financeiramente, né? Realmente diminuir uma parte do benefício que ele já deu. Então, o FOT é isso, é uma redução de 10% do benefício que ele já deu. O FOT pode ser questionado se houver um direito adquirido ao benefício fiscal, mas direito adquirido a regime especial, a gente só tem que ter dois requisitos, né? Segundo o Código Tributário Nacional e a súmula do Supremo. Tem que ter prazo certo e contraprestações onerosas, né? Que é, por exemplo, o contribuinte ter feito um grande investimento, um parque industrial, e aquilo está de ações. Condição. Pois é, a meu ver, a desistência das ações, elas não sei, teríamos que pensar. Eu acho que não, porque ela é uma condição, eu não acho que ela seja uma contraprestação onerosa. Bom, ainda que seja, não há um prazo certo, né? Então, não há um prazo certo. E a gente tem que diferenciar isso também, né? Requisitos legais de contraprestações onerosas, né? Outra coisa também que muitas vezes fica difícil de
de identificar na prática. Mas tem que ter esses dois requisitos cumulativos, né? A contraprestação onerosa, que, a meu ver, não tem no Repetro, que ele tem condição, requisitos legais, e prazo certo. Então, mas, enfim, como não há um direito, acho que ninguém defende direito adquirido à manutenção ao Repetro, né? Se não é possível falar em direito adquirido à manutenção ao regime especial do Repetro, eu acho que fica impossível de se tirar o Repetro do aderente, do beneficiário do Repetro, ser excluído do FOT, né? Desse fundo temporário. Eu acho que fica impossível, a meu ver. Eu acho que tem aí também, João, um fator relacionado ao fato de que a lei do Programa de Recuperação Fiscal, a Lei Complementar 159, ela listou algumas exceções para a possibilidade de aplicação desses 10% com vistas a um fundo que seria de recuperação fiscal ou para a melhoria do orçamento dos estados. E dentre essas condições, se eu não estou aqui enganada, estão também os incentivos que foram autorizados por convênio. Então, se a base, se a raiz da base do FOT é essa legislação, teoricamente, o FOT seria natural que ele observasse essa regra matriz da Lei Complementar 159. Eu acho que talvez um pouco a pergunta das pessoas, essa dúvida no ar que paira, seja justamente em torno dessa conexão entre o FOT e a Lei Complementar 159. Claro que também tem esse viés de alguns sustentarem que o Repetro é sim por prazo certo e é sim sujeito a determinadas condições, talvez muito mais o Repetro SPED, o Repetro SPED, inclusive, mas tem esse outro viés também mais aplicado aos incentivos que foram autorizados em convênio. Mas enfim, também mais uma questão, né, o João, que já chegou, chegando no Tribunal de Justiça, já está dando o que falar. A gente já começou o ano de 2020 daquele jeito antes mesmo da pandemia. Vamos lá. O que mais que a gente tem aqui, talvez? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, senão a gente vai começar a se despedir. Muito tem tristemente. um último comentário do Carlos Chambarelli, Marina. Falando especificamente do FOT, né? Vamos lá, vamos ver. Eu não li ainda. Vamos lá que eu vou ler em voz alta ao mesmo tempo com todo mundo. Live para quem sabe faz, né? Assim que falava o Faustão. Boa noite, pessoal. Acabei de receber um e-mail de uma colega da indústria que não conseguiu importar com isenção do ICMS, pois o fiscal da Secretaria de Fazenda do Rio de Janeiro entende que o decreto foi revogado. Aquela questão que o Maurício, a gente estava falando, acho que com o Guilherme lá atrás. E não tem regulamentação da adesão da lei ainda, por isso ele indeferiu. Maurício, isso já está acontecendo. Ação judicial, não vai ter jeito. Então, ele, na verdade, ele só falou isso já para dizer que isso já está acontecendo na prática. E, por outro lado, a outra pergunta dele. Quem deve pagar o FOT na venda no Repetro Industrialização? A vendedora ou a compradora? Uma boa pergunta. Já que no Repetro Industrialização se transfere a responsabilidade pelo recolhimento para o comprador, quem teria que recolher o FOT, né? Quem seria efetivamente aquele que dispõe do benefício? Essa pergunta é uma pergunta difícil. Na verdade, quando a gente está falando ali do Repetro Industrialização, o que a gente tem ali na verdade, diferimento do imposto, não é transferência de responsabilidade. Então, quando a gente está falando de diferimento, quando você pega do fornecedor ou do fabricante intermediário, na verdade, o imposto que eles deveriam recolher na sistemática de crédito e débito, ele é diferido para o fabricante habilitado, que eu acredito que seja o que o
o Carlos está chamando de compradora, né? Que vai ser quem vai vender efetivamente para a operadora. Então, na minha concepção, o FOT ele deveria ser recolhido por quem vai realmente calcular e recolher o ICMS na operação de venda. Então, naquele esquema que nós colocamos, seria o fabricante habilitado que vai vender para a operadora. Mas, havendo ou não essa discussão, a gente vai precisar apurar a responsabilidade de quem foi o descumprimento do regime, né? E aí você passa a ter uma discussão cível com relação a isso. Você sabe, do ponto de vista tributário, o FOT ele vai ter que ser calculado em cima do fabricante habilitado. Depois disso, você passa a ter, na minha opinião, pelo menos, uma discussão cível de apuração de responsabilidade e consequente indenização de uma empresa pela outra, seja delas contra a operadora, seja da fabricante contra o fabricante intermediário ou até mesmo contra o fornecedor. Ok. Essa pergunta eu não saberia responder, Maurício. Saberia sim. Bom, gente, aqui não teve um pessoal que ficou firme e forte no webinar, quase 2 horas de webinar, e a gente ainda tem aqui mais de 50 participantes. Tudo sem dúvida em virtude da excelência dos nossos palestrantes. Eu queria parabenizar os palestrantes, agradecer muitíssimo a presença de todos os participantes nesse webinar, agradecer ao Grupo de Estudos de Tributação Internacional, GET, pela organização e pelo convite para que a gente pudesse ter esse webinar hoje. E dar, enfim, a palavra final aos palestrantes, na ordem que a gente seguiu, Maurício, Marcelo e João, para a gente poder, então, em seguida, encerrar. Só um último ponto, Marina, que acabou que eu deixei de comentar. O Marcelo ele fez referência à importação sem cobertura cambial daqueles itens até $25 mil, né? Eles não vão estar no REPEP. Esse foi um pleito, na verdade, das operadoras, que as operadoras, como trabalham com valores grandes, não queriam perder tempo com itens de valor relativamente baixo, tá? Então, esse foi um pleito das operadoras que isso não tivesse no REPEP. E aí a incidência ou não do ICMS especificamente sobre esses bens, Marcelo, vai depender se esses bens eles vão estar de forma temporária ou definitiva no Brasil. Se eles estiverem de forma temporária, por toda a discussão que nós já tivemos aqui, não vai haver incidência do ICMS. Se for de forma permanente, e aí a questão da cobertura cambial ganha força, porque um dos fatos, um dos elementos caracterizadores do ICMS não é que seja simplesmente uma circulação da mercadoria. Precisa ser uma circulação jurídica da mercadoria. Quando a gente está falando de circulação jurídica da mercadoria, a gente está falando de onerosidade. Para que ocorra a incidência do ICMS, nós temos que ter uma circulação da mercadoria com onerosidade, com pagamento de um lado ao outro. Se nós não temos o pagamento de um lado ao outro, você tem uma perspectiva de questionar que não ocorre a incidência do fato gerador do ICMS nesse tipo de operação. Acho que esse era o meu último ponto, Marina. Muito obrigada mais uma vez, Maurício. Marcelo, quer se despedir? Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade, né? Ótimas discussões, a gente está falando de muita técnica, né? Muita parte como a gente aplica na verdade, muito reflexo, muito amadurecimento, né? Muitas crises que a gente enfrenta, né? Você falou das batalhas aí de tantos anos, quem trabalha, né, um pouco de tempo que a gente na parte de óleo e gás, a gente vê tantas batalhas, tantas demissões, tantas coisas boas, né? Então, assim, a batalha continua, eu acho que o amadurecimento está acontecendo, está tendo evolução, eu acho que a importação de bens permanentes, né, com 3% é um exemplo disso, né, muito claro, porque
são necessários bens permanentes no investimento de petróleo e gás, não só os temporários, né? Então, assim, acho que fica aí essa mensagem e muito obrigado mais uma vez ao Jet, Edgar, Maurício pelo convite, muito obrigado, João, pela elucidação, pelas explicações, muito obrigado, Marina, tá? E qualquer coisa, só entrar em contato. Eu também, eu só tenho a agradecer a todo mundo, aprendi muito hoje aqui e eu espero que a gente mantenha sempre esse diálogo legal aí, bacana, que todo mundo tem a aprender muito aqui, com cada um com sua visão e com a sua experiência, a gente vai chegar num estado cada vez melhor. Eu acho que você falou a palavra-chave, João, e eu queria pegar esse gancho para encerrar o webinar, que é a palavra diálogo. Eu vejo o Brasil como um país que está cada vez mais evoluindo no aprimoramento do diálogo entre tanto advogados dos contribuintes e advogados do Estado, mas também dos próprios contribuintes com as fazendas municipais, estaduais e federais. E a gente não tem como evoluir enquanto nação, enquanto a gente, de fato, não aprimorar, não engrandecer esse diálogo. A gente vê países, enfim, europeus ou até mesmo nos Estados Unidos, quando eu converso com os meus colegas lá da Shell, das equipes de contencioso dos outros países, e eles me dizem que eles têm 2 ou 3 processos tributários, e eu fico aqui super reticente de dizer quantos que eu tenho, porque de fato não me enche nem um pouco de orgulho a magnitude do contencioso tributário brasileiro, cujos números a gente tem bastante ciência, mas a grande verdade é que isso lá só é possível em decorrência desse diálogo entre as duas partes, que já está anos-luz muito avançado, mas que eu vejo que a gente conseguiu acordar, enxergar a importância disso e o ganho para os dois lados. Quando você falou, por exemplo, justamente da construção conjunta a 4 mãos, ou talvez mais de 1000 mãos do Convênio 3, esse é um belo exemplo disso. Quando você falou da transação tributária, esse é um outro exemplo disso. Claro que a gente ainda tem também para a transação tributária bastante coisa para evoluir, mas o Brasil ele começou cada vez mais a enxergar de uma maneira um pouco mais internacional, se enxergar de uma maneira um pouco mais internacional. Então, quando a gente fala da entrada do Brasil, a possível entrada do Brasil na OCDE, quando a gente fala em transparência, quando a gente fala em BEPS, quando a gente fala em assuntos outros que estão cada vez mais pipocando, aqui, enfim, na vida de quem trabalha com tributo, a gente não vai conseguir alcançar isso sem esse diálogo, sem o aprimoramento desse diálogo. Então, eu fico muito feliz, João, de ter tido também a oportunidade de te escutar aqui e a sua generosidade de colocar para a gente tantas questões como as que você colocou como contraponto dos outros pontos excelentes também do Maurício e do Marcelo. Pessoal, eu vou encerrar então o nosso webinar. Mais uma vez agradecer a todo mundo, agradecer aos palestrantes, agradecer aos participantes e que venham outros, que venham muitos outros, tá bom? Um abraço. Um abraço. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Tchau.